Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercício. Só para situar vocês, nós estamos aqui ainda estudando o fato típico, especificamente a conduta, crimes dolosos, crimes culposos, enfim. Então, nós vamos resolver 5 questões de concursos atuais, trazidos aqui, trazendo esses conceitos, trazendo essas questões aí, que a gente estudou nas nossas últimas aulas, que é uma forma, né, da gente rever aquele conteúdo estudado, aprender novos conteúdos, enfim, poder estar sempre em contato com aquela matéria, tá certo? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 13 anos e sou, de fato, um apaixonado pelo estudo para concurso, né? Todo aquele desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso ele proporciona. Não é à toa que acabamos, então, de inaugurar a nossa mentoria, chamada Mentoria Tiro Certo, e caso você não a conheça, eu te convido a me mandar uma mensagem e conhecer, que é, de fato, um projeto totalmente diferenciado de todos que a gente está vendo aí no mercado e que eu tenho absoluta certeza que vai acrescentar muito na sua preparação, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Como eu falei aqui, nós estamos na nossa 11ª aula de resolução de exercício, né, resolução de questão, e aqui eu trouxe 5 questões abordando esse tema para a gente poder estudar. E vamos começar aqui com a nossa primeira questão, que caiu na prova para auditor do TCE do Paraná de 2024. Então, a questão fala o seguinte: olha, cada uma das opções a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de crimes dolosos e culposos. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta. Letra A. Márcia agiu com intenção de causar um resultado, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, definiu o crime tentado, né? Nesse caso, a conduta de Márcia é considerada culposa, nada a ver, a gente falou crime tentado. B. João agiu assumindo o risco de produzir um resultado criminoso, o que não aconteceu por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse caso, ele cometeu um crime culposo. Também errado, porque se ele assumiu o risco de produzir, a gente tem aqui o dolo eventual. E não consumando por circunstâncias alheias, nós temos o crime doloso tentado. Letra C. Antônio, não desejando a ocorrência de um resultado, causou por negligência. Nessa hipótese está caracterizada a conduta culposa, até aí tudo bem, que só será punida se houver previsão legal específica. É exatamente aquele requisito da tipicidade dos crimes culposos que nós vimos nas nossas aulas passadas. Então essa é a assertiva correta. Vamos ler as outras aqui só para poder eliminar. A letra D. Carlos, com a intenção de lesionar a integridade física de Marcos, desferiu contra ele uma série de socos na cabeça, o que gerou traumatismo craniano e, alguns dias depois, a morte da vítima. Nessa situação, ele só responderá pelo resultado que agrava a pena se houver causado dolosamente. Nós sabemos que não. Se o resultado ele ocorre a título de culpa, nós temos os crimes chamados préter-dolosos. Então, ele responde também, ainda que o resultado tenha sido obtido por meio de culpa. E a letra E, Gabriela agiu prevendo um resultado e assumiu o resultado de produzi-lo. Nesse caso, o dolo de Gabriela é classificado como direto, pois houve a previsão. Nós temos aqui que esse não é o dolo direto, esse é o dolo eventual, afinal de contas, o nosso Código Penal adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento. E o que ele retrata aqui é a teoria da representação, o que não é adotado pelo nosso Código Penal. E aí, para poder revisitar aqui com vocês, revisar, eu trouxe os elementos do crime culposo. Se você não assistiu a aula falando sobre crime culposo, crimes culposos, eu sugiro você voltar a assistir esse vídeo, que ficou bem bacana. Mas falando rapidamente aqui dos elementos do crime culposo: uma conduta humana voluntária, violação de um dever objetivo de cuidado, que é característico, né, dos crimes culposos, seja pela imprudência, negligência ou imperícia, um resultado naturalístico involuntário, afinal de contas, se fosse voluntário, ele responderia a título de dolo e não a título de culpa. Nexo causal, nós repudiamos qualquer hipótese de você responsabilizar alguém objetivamente. O resultado, ainda que involuntário, mas previsível, afinal de contas, se o resultado fosse imprevisível, nós estaríamos ali diante de uma excludente dos crimes culposos, da força maior ou as excludentes, né, caso fortuito ou força maior. E, por fim, a tipicidade, que é aquela conduta para ser punida a título de crime culposo deve haver necessariamente uma previsão
de um tipo culposo. Não havendo essa previsão, aquela conduta ela não poderá ser punida a título de culpa, beleza? Passamos então para a nossa questão de número 2, caiu na prova de promotor de Goiás, saudoso estado de Goiás, de onde eu sou original, do estado de Goiânia. Caiu aqui no último concurso em 2024, sobre a classificação das infrações penais, analise as afirmativas a seguir. Primeira delas, no crime homicídio espúrio, a omissão é descrita no próprio tipo penal e não admite a tentativa nem a modalidade culposa. Pessoal, o que é o crime homicídio espúrio? Crime homicídio espúrio, também conhecido como crime homicídio impróprio. Nestor Távora fala que o pior concurso é aquele que te avalia pela nomenclatura. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Então, o candidato precisava saber que crime homicídio espúrio é a mesma coisa que crime homicídio impróprio. E o crime homicídio impróprio, ele é caracterizado, inclusive, em razão da tipicidade se dá de maneira mediata ou indireta. Não há especificamente um tipo penal que prevê aquela conduta específica, mas por meio de um outro dispositivo, que é o parágrafo 2º do artigo 13, nós conseguimos, por exemplo, fazer essa tipificação. Diferente dos homicídios próprios, dos crimes homicídios próprios, em que o próprio tipo penal, a própria figura típica, traz a descrição daquela omissão. Então, essa assertiva está errada. Item número 2, Ricardo desferiu uma facada no pescoço de Carlos, com o objetivo de matá-lo. Na sequência, para assegurar o resultado, ele desferiu um disparo de arma de fogo contra a cabeça de Carlos. Carlos veio a falecer em virtude dos ferimentos causados pelo disparo de arma de fogo. Este homicídio é exemplo de crime de passagem. Pessoal, crime de passagem é entendido também como aquele crime progressivo. Por exemplo, o crime de homicídio, aliás, o crime de homicídio, para você tentar contra a vida de alguém, necessariamente você vai ferir a integridade física. Percebam que você passa pela agressão à integridade física para, em seguida, fazer uma agressão contra a vida de uma determinada pessoa. Isso é o chamado crime de passagem ou crime progressivo, diferentemente da figura da progressão criminosa. Porque na progressão criminosa, como nós já falamos nas nossas aulas passadas, na progressão criminosa há uma substituição do dolo. Aquele indivíduo que foi lá e pretendia única e exclusivamente ferir um determinado indivíduo, depois que ele fere, agora ele quer matar. Então, percebam que há uma substituição do dolo. O dolo anteriormente era o de lesionar, agora passa a ser um animus necandi, um dolo de matar. Beleza? E aqui o item de número 3. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Até aí tudo bem. Originando-se o dever de agir somente de dever de cuidado, o dever de agir somente de dever de cuidado, proteção e vigilância, oriundos da lei e de assunção de responsabilidade para impedir o resultado. E a gente já sabe que não, né, pessoal? Porque o próprio artigo 13, parágrafo 2º, ele elenca as hipóteses em que aquele indivíduo atua como garante. Então, percebam vocês que essa também está errada. Então, o item 1 errado, o item 2 certo, o item 3 errado. E eu trouxe para vocês justamente esse parágrafo 2º do artigo 13, que ele fala o seguinte, olha, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? E aí ele traz essas 3 hipóteses. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, por exemplo, o salva-vidas, que trabalha num clube e tem ali a obrigação contratual de evitar o resultado, e aquele que, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência desse resultado. Então, se aquele indivíduo ele cria o risco da ocorrência, ele é obrigado a atuar, né, desde que possa agir, né, ele é obrigado no sentido de evitar aquela ocorrência daquele resultado. E aí trouxe para vocês a distinção entre crimes homicídios próprios ou impróprios, também chamado de espúrios, e a distinção entre crime progressivo, também chamado de crime de passagem, e a progressão criminosa, que é aquela em que há a substituição do dolo do agente. Passamos então para a nossa questão de número 3, com relação ao crime doloso e ao crime culposo, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Primeira delas, o agente que deu causa ao resultado por negligência responderá por culpa, ainda que não haja previsão de crime culposo. Na primeira questão, nós falávamos sobre os elementos do crime culposo e o último dos elementos que nós vimos é a tipicidade. Então, para o indivíduo ser punido a título de crime culposo, deve haver a previsão específica daquele tipo de crime. Então, a assertiva está falsa, né? A segunda,
A lei brasileira considera crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, essa aqui, completamente certa. Por quê? O Código Penal ele adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Atua com dolo aquele indivíduo que agiu querendo produzir o resultado ou aquele que assumiu o risco de produzir aquele resultado. Uma assertiva verdadeira. E a terceira, a imprudência caracteriza o agir culposo, mas a imperícia implica o agir doloso, nada a ver. São espécies de culpa, negligência, imprudência e perícia. E quais são as diferenças entre elas? Vamos pensar o seguinte, de forma simples e direta. Em imprudência, você tem que pensar na culpa positiva. Aquele indivíduo agiu efetivamente de maneira imprudente. Então, percebam que aquele indivíduo que dirige, né, pilota ali o seu veículo em alta velocidade, ele está empreendendo uma atitude positiva. Então, se eventualmente ele causa uma lesão ou eventualmente um homicídio a alguém, ele atuou ali por meio de uma imprudência. Ao passo que a negligência entende-se como sendo a culpa negativa, é o não atuar. Então, aquele mesmo indivíduo que vai viajar e não faz uma revisão do seu carro, não troca um pneu que está careca, por exemplo, ele deixa de agir. Então, ele está, de certa forma, atuando negligentemente, enquanto que a imperícia é aquela falta de preparo técnico mesmo. Então, essas são as espécies de culpa: negligência, imprudência e imperícia, beleza? Vamos seguindo aqui, então, para a nossa questão, e aqui deixei consignado para vocês o gabarito: falso, verdadeiro, falso. E a nossa questão de número 4 caiu no concurso para promotor do Ministério Público de Santa Catarina, também de 2024. Com referência à teoria do crime, julgue o próximo item. Nos crimes omissivos impróprios, também chamados de homicídios espúrios, a relação de causalidade somente será constituída se, com base em elementos empíricos, ou seja, elementos que você consegue efetivamente ver, consegue efetivamente provar, for possível concluir com alto grau de probabilidade que o resultado não ocorreria caso a ação devida a ação devida fosse efetivamente realizada. Então percebam vocês que ele está dizendo o seguinte: olha, causa é aquilo sem a qual o crime não teria ocorrido, ou pelo menos não teria ocorrido daquela forma. Afinal de contas, o nosso Código Penal, como regra, adota a teoria da conditio sine qua non, que através daquele procedimento de eliminação hipotético, você consegue ver o que é e não é causa. Diferentemente do parágrafo 1º do artigo 13, que adota essa teoria da causalidade adequada, no tocante às causas relativamente independentes supervenientes, mas somente aí se adota essa teoria da causalidade adequada, como regra, teoria da conditio sine qua non. Mas para você resolver essa questão, e o gabarito de fato está correto, você precisava saber essa jurisprudência aqui do STJ, em que ele determina justamente isso. Ele fala, olha, nesse contexto, quando se imputa a alguém crime comissivo por omissão, do artigo 13, parágrafo 2º, e no caso específico era lido a linha B, é necessário que se demonstre o nexo normativo entre a conduta omissiva e o resultado normativo. Porque só se tem por constituída a relação de causalidade se, baseado em elementos empíricos, for possível concluir com alto grau de probabilidade que o resultado não ocorreria se a ação devida fosse efetivamente realizada. Percebam vocês que o examinador, de uma maneira muito inovadora, ele copiou exatamente o julgado, né, as palavras do próprio julgado. Então, se você tivesse lido aí esse julgado, ou pelo menos lido essa matéria, muito provavelmente você conseguiria resolver essa questão. Mas a ideia é essa, é que na causalidade dos crimes omissivos impróprios, você tem que concluir que aquela conduta não se realizaria, né, e com um alto grau de probabilidade. Pelo menos não se realizaria daquela forma se aquela ação não fosse empreendida, né, se aquela ação fosse efetivamente realizada. Beleza? Então, partimos agora para a nossa última questão de número 5, caiu no Polícia Civil de Alagoas, de 2023. Em cada um do item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Julgue cada um deles o que se refere ao fato típico e seus elementos. E ele trouxe aqui um caso concreto. Gonzales, desejando eliminar a vida de Oliveira, que se encontrava em praça pública, instalou no local uma poderosa bomba, a qual, ao ser detonada, matou todas as pessoas que ali estavam. Nessa situação hipotética, Gonzales agiu com dolo direto, de primeiro grau, contra Oliveira e as demais pessoas que
morreram no local. Essa assertiva está errada, porque ele agiu com dolo direto em relação a Oliveira, entretanto, ele agiu com dolo direto de segundo grau em relação às demais vítimas que estavam no local. E qual que é a diferença, professor, entre dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau? O dolo direto de primeiro grau é aquele resultado que o agente quis efetivamente praticar, empreendeu a sua conduta no intuito de obter aquele resultado. Esse é o dolo direto, é o dolo direto de primeiro grau, que é o dolo por excelência. Ao passo que o dolo direto de segundo grau, ele constitui nas consequências necessárias daquela ação empreendida pelo agente. Então, se ele colocou uma bomba na praça, querendo matar, qual que era o nome do rapaz? Querendo matar Oliveira, só que naquela praça estavam muitos outros indivíduos, ele sabia que aquela consequência era uma consequência necessária daquela conduta empregada. Se ele efetivamente matasse Oliveira, necessariamente ele mataria aquelas outras pessoas que estavam ali no local. Então ele vai ser punido também a título de dolo, mas dolo direto de segundo grau. Agora, o que constitui efetivamente a diferença entre dolo direto de primeiro grau e de segundo grau, pelo menos a forma de você tratar ele, vai ser ali na dosimetria da pena, tá? Lembrando que nós falamos também na nossa aula de teoria sobre o dolo direto de terceiro grau, em que muitos autores falam que o dolo direto de terceiro grau seria aquela consequência da consequência. E aí eles trazem um exemplo da doutrina falando o seguinte: olha, tem um avião e aquele indivíduo quer matar o Oliveira. O Oliveira está lá naquele avião. Aí o Gonzalez foi lá, colocou uma bomba naquele avião, sabendo que com aquela bomba aquele avião explodiria e mataria o Oliveira, mas só que, consequentemente, também mataria o piloto, o copiloto e o outro passageiro que estava naquele avião. Então, dolo direto de segundo grau. Só que um dos passageiros é uma mulher que estava grávida. E essa mulher estava grávida, aquele feto, por óbvio, também veio a falecer, e aí se enquadraria no dolo direto de terceiro grau, é o que parcela da doutrina fala. Só que eu gosto muito da crítica que é feita a essa ideia de dolo direto de terceiro grau, que é a seguinte: olha, ou aquele indivíduo, o Gonzalez, no nosso caso, ele sabia que aquela mulher estava grávida, e aí então aquela consequência necessária passa a ser um dolo direto de segundo grau, ou ele não sabia e não tinha como saber, e ele não pode ser eventualmente punido por algo que fosse totalmente imprevisível. Vamos supor que nem a mulher sabia que ela estava grávida. Então, essa conduta, ela não pode, esse crime não pode ser imputado a Gonzalez, porque nós primamos pelo direito penal do fato e não direito penal do autor. E mais do que isso, nós primamos por um direito penal subjetivo, em que aquele indivíduo vai ser punido por aquilo que ele efetivamente causou. E o dolo, como nós falávamos quando estudávamos o crime doloso, ele deve perfazer a conduta, todo o crime e as suas circunstâncias, tanto agravantes, atenuantes, é, é, qualificadoras, enfim, todos os aspectos desse crime. Beleza? Pessoal, então chegamos mais uma vez ao fim da nossa aula de resolução de exercício, uma aula bem rápida, realmente só para a gente revisar e para vocês terem aí um material para poder revisar esse conteúdo, aprender eventualmente algum ponto que ficou para trás. Eu espero, de fato, poder contribuir com os senhores e senhoras nessa caminhada. O que eu peço, claro, encarecidamente, é para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que nós colocamos, seja aqueles vídeos de segundas-feiras, em que nós colocamos as aulas teóricas, sejam os vídeos referentes à resolução, às resoluções de questão, tá certo? Então, deixo aqui o meu muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para assistir essa aula e, eventualmente, aprender aqui um conteúdo que eu tento passar com todo o carinho do mundo. Peço para vocês que me deem um feedback, deixem nos comentários aqui alguma dúvida que tenha ficado, alguma crítica, alguma sugestão, enfim, qualquer coisa. Eu espero, de fato, poder contribuir com o caminhar de vocês. E eu sei que, de fato, pessoal, o estudo para concurso, ele é uma atividade muito solitária, por assim dizer, que por mais que a gente se cerque de boas pessoas, que a gente procure se associar com pessoas que vibrem de fato na mesma frequência que a gente, acaba que só mesmo nós é que vamos sentar na cadeira, vamos sentar ali na mesa, pagar efetivamente o preço, né? Então eu tento aqui trazer um conteúdo que eu possa de fato contribuir com vocês. E eu sei, e pelo menos peço,
que esse conteúdo, que essas mensagens que eu vou deixando, que elas cheguem a você quando e simplesmente quando, e somente quando vocês estiverem com o coração aberto para receber, estiverem ali prontos para receber. E essa é a grande vantagem aqui do conteúdo que a gente coloca no YouTube. Afinal de contas, ele fica aqui e, eventualmente, você que estiver assistindo, estiver passando, vai poder ver e se identificar e poder fazer bom uso desse conteúdo, tá certo? Então, espero que tenha contribuído. Para mim é um prazer enorme rever vocês aqui sempre, toda semana. E, de fato, encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.